Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente fala sobre: será que ficou mais fácil ou mais difícil conseguir o benefício de prestação continuada? Muitas pessoas têm se queixado que estão em uma situação de extrema pobreza e não estão conseguindo a concessão desse benefício de prestação continuada, que é mais conhecido como LOAS. Muito embora não sejam todas as pessoas que tenham direito a esse benefício, se você tiver direito, não é nenhuma humilhação nem vergonha fazer a requisição desse benefício assistencial, afinal de contas, é seu direito. Então, vem comigo que hoje eu vou falar para você uma forma fácil e que talvez você consiga sim receber o benefício de prestação continuada. Mas pessoal, antes de continuar, eu gostaria de convidar vocês para curtirem o vídeo, para que eu possa continuar produzindo conteúdo, e se esse vídeo tiver bastante visualização, eu continuo falando e trazendo mais informação sobre esse tipo de benefício assistencial para vocês. Se inscreva também aqui no canal, caso você goste de ter informações jurídicas, ficar a par sobre as novas portarias e alterações que o INSS está tendo. Não deixe de compartilhar também com seus amigos e familiares, para que eles possam ficar extremamente atualizados, tenham informação jurídica de forma gratuita e ainda mais, vão conseguir obter os seus direitos com as informações que a gente passará aqui no canal. Mas antes de falar diretamente sobre o assunto da facilidade para conseguir o LOAS, eu gostaria de primeiro perguntar para você: há quanto tempo faz que você ouviu falar nesse benefício de prestação continuada? Há menos de 5 anos? Há mais de 5 anos? Ou tem mais de 10 anos? Mas caso você seja beneficiário já do LOAS, há quanto tempo que você consegue receber? Bem, pessoal, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a lei que regulamentou esse benefício de prestação continuada está em vigor desde 1993. Ou seja, em dezembro desse ano, completará 30 anos que está vigente essa lei e este benefício. E nem todas as pessoas ainda sabem ou têm conhecimento se teriam ou não direito a esse benefício. Ou seja, é exatamente as pessoas que deveriam e que são mais necessitadas e que não têm essas informações que talvez precisariam saber disso para conseguirem receber e terem um pouquinho de dignidade, um pouquinho do mínimo necessário para conseguirem se manter. A lei que regulamentou esse benefício, ela estava pensando exatamente em trazer uma seguridade, não somente para os idosos, mas também aos portadores de deficiência que estariam em uma situação de vulnerabilidade ou até mesmo uma situação de risco por falta de renda, por não terem uma renda suficiente no qual eles pudessem se manter. Eu vou começar já falando sobre a primeira pergunta mais feita. É verdade que eu posso receber esse tipo de benefício sendo que eu nunca contribuí para o INSS? Então a resposta é sim, está até mesmo previsto na própria Constituição Federal, no artigo 203. Olha só, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à Seguridade Social. E é claro, ela vai falar aí dos objetivos, quem são essas pessoas que devem ter aí a assistência social. Então, respondendo a uma das perguntas mais feitas aqui no canal referente ao benefício de prestação continuada, vamos falar um pouquinho sobre quem são as pessoas que têm direito. Esse benefício ele poderá ser concedido a 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo é direcionado aos idosos, que devem ter 65 anos ou mais, conforme está estabelecido na lei. Mas nós temos também o caso dos portadores de deficiência. Esses devem comprovar aí o impedimento de longo prazo. E no caso da deficiência, ela poderá ser física, intelectual, mental ou até mesmo sensorial. Deixa eu já aproveitar agora que eu cheguei nessa questão dos grupos que podem receber o benefício para falar uma coisa, que tem muitas pessoas que têm menos de 65 anos que poderão receber sim o benefício de prestação continuada. E aí, você tem ideia de quem são essas pessoas? Então, são as crianças e adolescentes, porque o requisito deficiência,
ele não tem um limite estabelecido na lei de idade. Então, crianças e adolescentes que sejam portadores de deficiência têm direito a fazer a requisição desse benefício. Agora vamos para o requisito da renda familiar. O requisito da renda familiar, ele também está previsto na lei e é muito importante. Afinal de contas, não basta ser idoso nem ser deficiente. Se não houver o preenchimento dessa renda, que é estabelecido na lei, não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. Então, vamos fazer as continhas aí para vocês poderem entender bem qual tem sido esse critério hoje. O salário mínimo na data de hoje está em R$ 1.302. Então, ao dividirmos por 4 esse valor, nós teremos um limite por pessoa de R$ 325,50. Essa é a renda que não pode ultrapassar a renda familiar. Como você faz esse cálculo? Você precisa pegar a quantidade de pessoas que reside sobre o mesmo teto. E aí, é claro, é muito importante que vocês avaliem quem são as pessoas que realmente compõem o grupo familiar conforme está estabelecido na lei, para não colocarem pessoas a mais. E aí você vai somar a renda de todo mundo. Somou a renda de todo mundo, agora você vai dividir pelo número de pessoas e agora você vai chegar no resultado. E aí, qual foi o resultado que você chegou? Se ele ultrapassar os R$ 325,50, significa que o INSS ele não vai conceder para aquela pessoa que está fazendo a requisição esse benefício. E é muito importante que a pessoa que faça a requisição desse benefício, ela não esteja recebendo um outro benefício, a menos que seja um benefício assistencial, porque a lei, ela permite que esse outro benefício assistencial não seja considerado como renda. Também é muito importante possuir a nacionalidade brasileira. E aí eu volto àquela pergunta do início do vídeo. Será que é fácil ou não vocês conseguirem receber esse benefício de prestação continuada? Após eu ter informado que a renda por pessoa é apenas R$ 325, gente. E aí? Pessoal, esse limite que está estabelecido na lei de R$ 325, ele é uma presunção absoluta que nós chamamos. Ou seja, quem tem abaixo dessa renda, até 1/4, é uma coisa indiscutível, não tem o que se opor, porque está assim, na cara, está evidenciado que aquela pessoa tem aquele direito e ponto, ou seja, ele não pode ser negado, ele tem que ser concedido. E aí que está o erro, muitas pessoas têm direito, não conseguem e acabam dando entrada e ficam fazendo novas tentativas sem saber o porquê, qual foi o motivo que foi negado, ou lá no CRAS foi passado alguma informação errada que fez você ter o seu benefício negado. Mas tem várias pessoas que têm um pouquinho mais de R$ 325 da renda familiar. Mas às vezes ultrapassa muito pouco o limite que está na lei. E essas pessoas têm direito, mas não fazem a solicitação via judicial. Isso porque as pessoas, quando buscam uma ajuda de um profissional que é da área previdenciária, seja um advogado ou seja um defensor público, informando que a renda dele ultrapassa, ele não conseguiu, mas ele está numa condição vulnerável. Senão haveria uma possibilidade de judicialmente se obter o LOAS. E aí o que as pessoas fazem? Elas às vezes não procuram um advogado. E olha só, no judiciário já está pacificado o entendimento de que a questão de miserabilidade ela precisa ser analisada caso a caso. Portanto, algumas pessoas que recebem um rendimento um pouco superior a 1/4 do salário mínimo, tendo em vista toda a necessidade, toda uma análise daquele caso específico, têm o direito sim
a receber o benefício de prestação continuada, ou seja, ele não é tão fácil de ser conseguido como muitas pessoas têm dito. É que realmente o INSS vai seguir o que está na lei. Se você não fizer nada e ficar tentando simplesmente fazer novos cadastros lá no CRAS, a atualização, mudar as informações e fazer novamente no INSS o pedido, desse modo você realmente não vai conseguir. Então eu trouxe aqui como que tem sido julgado no judiciário as questões relacionadas à miserabilidade. Então existe uma possibilidade de ser demonstrado sim a condição de miserabilidade do beneficiário, ou seja, você que está fazendo o pedido, por outros meios de prova. Ou seja, quando a renda per capita do grupo familiar for superior a 1/4 do salário mínimo. Ou seja, nada mais é do que, mesmo que a pessoa receba um pouquinho mais que 1/4 do salário mínimo, que é o que está na lei, tenha direito a receber e esteja comprovado a miserabilidade via ação judicial. Então, o que você está esperando para buscar uma ajuda, para procurar um defensor público ou um advogado para te auxiliar a conseguir o seu benefício, o seu direito? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Não deixa de curtir, compartilha com seus amigos. Até mais.